Bom, então agora a gente vai falar um pouco sobre estatística sumária com medidas de posição inicialmente. Tá? Então, medidas de posição, por que tem esse nome, né? Porque informam um valor, em geral um valor numérico, né? Ao redor do qual se distribui um conjunto de observações. Tá? Então, a gente pega um conjunto numérico de observações e a gente quer resumir aquele conjunto por uma medida só. Né? Tipicamente, a gente está bem acostumado com a média aritmética. Por exemplo, se eu quiser resumir o desempenho de uma turma numa avaliação, eu posso calcular a média daquela turma. É uma medida sumária, né, porque é uma medida que sumariza a variável, então eu estou resumindo a informação contida em todas as notas dos alunos por um único número, que é uma média. Se essa média for muito alta, em resumo, o que ela está me dizendo é que os alunos foram bem na matéria. Se essa média for baixa, em resumo, o que está me dizendo é que o desempenho dos alunos não foi bom na matéria. Tá? Então, nesse sentido, as medidas de posição auxiliam, né, em termos de resumir um pouco a informação que está no conjunto de dados. Outros valores possíveis que a gente vai definir agora são mediana e moda. Tá? Por exemplo. Então, a média, vocês já estão acostumados, né? O que seria uma média? Então, em geral, o que a gente tem é o seguinte, a gente tem N valores, que aqui a gente está denotando por x1, essa reticências aqui quer dizer siga o padrão. Então, aqui é x1, qual é o próximo? x2, qual é o próximo? x3, e assim sucessivamente, até a gente ver a enésima realização da variável. Então, cada um desses é uma medição, pode ser cada um desses a nota de um aluno diferente, em que N é o número de alunos que tem na minha turma, digamos assim, tá? Então, aqui o exemplo, né, ele está fazendo com o nível de glicose de N indivíduos. Então, a média aritmética é só você somar todo mundo, né? Então, isso aqui, esse somatório aqui, diz assim, ó, pega essa expressão aqui e vai trocando o i de 1 até n e soma todo mundo. Então, aqui o que vai fazer? Ele vai pegar xi, vai fazer xi, mas primeiro o i é igual a 1. Depois o i é igual a 2. Depois o i igual a 3. Então, tem as reticências até o último valor, que é com i igual a n. Tá? Então, isso aqui dá a média de todos os valores observados. Então, seria somar todas as observações, todas as n observações, e dividir por n. É assim que eu calculo a média da turma. Tá ok? Tá bom? Então, acho que tem uma novidade até aí. Então, a gente tem alguns exemplos, né, do livro de texto. Esses exemplos são mais para a gente aprender qual é a função do R que faz que executa aquele comando para a gente. Então, eu vou escrever aqui, né, x igual a c. Esse c, ele cria um vetor. Vou mostrar para vocês o que é isso. Então, 10, 9, 8, 12, 11, 7, 10, 8, 5, 10, 8, 5, 9, 5, 6, 14, 13, 11, 12, 9. E aí vamos rodar esse comando para ver o que ele está fazendo. Né? Vou rodar aqui, para rodar o comando, eu seleciono, coloco o cursor na linha e aperto Ctrl e Enter. Ele deu um problema aqui. Está me falando o seguinte, você esqueceu de botar a vírgula para separar o número 5 do número 9. Então, vou botar a vírgula aqui. Então, essa vírgula, ela está separando os valores. O primeiro valor do meu conjunto numérico é 10, o segundo é 9, o terceiro é 8, e assim sucessivamente. Pronto, agora ele não me deu nada em vermelho, é porque rodou. Então, vamos ver o que é o x, né? X, quando a gente coloca C entre parênteses, significa crie para mim um vetor. E a gente vai ver o que é esse objeto, o que é esse vetor. Então, vamos lá, x. Se eu apertar x e der Enter, ele vai me mostrar o que é o x. Então, o x é esse objeto aqui,
que tem vários valores dentro dele, né? Então, o primeiro valor em x é 10. Então, se eu pedir, ó, x, o primeiro valor de x, primeiro valor de x é x, colchete, 1, colchete, tá? O que você botar dentro do colchete é o valor daquela posição. Então, x1 é igual a 10. Se eu pedir x, colchete, 2, colchete, isso quer dizer o quê? Qual é o segundo elemento que está dentro de x? Então, o segundo elemento do vetor é 9. Então, x2 vai me dar 9. Se eu pedir x3, ele vai me dar o quê? 8. 8, tá? Bom, então para que eu quero esse vetor, né? Esse vetor ele vai ser útil para trabalhar com as medidas, para trabalhar de forma mais automática, digamos assim, né? Com as medidas resumo. Por exemplo, se eu quero saber a média de todas as observações que estão dentro de x, basta eu escrever min, que é média, abre parêntese, e lá dentro, né, eu vou colocar o x. Então, o que é esse parêntese aqui? Esse parêntese é uma função, né, para indicar que eu vou aplicar uma função, que é a média, sobre um objeto. Que objeto é esse? É o x. Então, se eu pedir min de x e der Ctrl Enter, ele vai me dar a média do vetor x, que deu 9,35. Tá? Eu vou fazer um outro exemplo aqui muito básico, só para a gente fixar. Então, vamos chamar de y uma segunda variável. Essa segunda variável tem os valores 8 e 6. Só tem esses dois. Então, vou rodar. Eu rodei aqui. Ctrl Enter na linha, rodo aquele comando. Então, rodou o y. Então, vamos lá. Vamos ver quem é o y. Y é um vetor, que a primeira posição é 8 e a segunda posição é 6. Se eu quiser a média de y, eu posso pedir min y. Quanto que ele vai ter que me dar? Vai ter que me dar 7, né? Que é a média entre 8 e 6. Então, 7, tá? Então, o comando que faz a média no R se chama min, igual a média. Aqui eu tenho um pequeno problema com o meu teclado com acentos, então eu vou deixar assim, tá bom? Então, vamos lá. Esse é o conceito de média e é assim que a gente calcula médias no R. A gente pode calcular na mão também, tá? Se quiser, pode fazer 8 mais 6 dividido por 2, o R também calcula. Por exemplo, se eu quiser a média, eu posso fazer 8 mais 6 dividido por 2. Deu 7 da mesma forma, tá? Mas é muito mais fácil fazer assim do que copiar todo mundo aqui e fazer a divisão. Tá? Então, vamos lá. Bom, então a gente tem o seguinte. Aqui ele só está fixando, né, alguns conceitos de vetor. Então, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. A gente pode, só está mostrando aqui algumas alterações que você pode fazer. Esse x, né? Eu vou pegar o x. Posso pegar o x. Qual é a primeira entrada do vetor? É o valor 10. Eu posso substituir entradas de um vetor. Por exemplo, eu posso pegar a primeira entrada, se eu digitei errado, não era 10, eu apertei o 0 sem querer. Então, vou dizer assim, eu quero que o x1 seja 1, na verdade, eu digitei errado lá em cima. Então, se eu fizer x1 igual a 1, ele vai pegar no vetor x, a primeira posição era 10 e ela vai fazer igual a 1. Tá? Então, aqui ele só está mostrando nesse slide que ele pode mudar a primeira posição. Tá? Então, a interpretação sobre a média, né? Como é que a gente pode interpretar a média? A média é interpretada como centro de massa dos dados, né? E aí está a interpretação como medida de posição. Então, se a gente tem um conjunto de dados, em que aqui eu estou ilustrando, né, que eu observei uma vez o número 3, uma vez o número 4 e uma vez o número 8. Tá? Se eu for fazer a média, né, deixa eu exemplificar aqui para vocês. Então, eu vou chamar de Z
um vetor que tem os valores 3, 4 e 8. E aí eu vou pedir, ó, min de z. Então, venho aqui, rodeio Z, vamos ver se eu digitei certo. Ó, Z tem os valores 3, 4 e 8. Agora eu quero calcular a média de Z. A média é igual a 5. Então, ó, a média está aqui. 5. Esse valor médio, ele é um valor aonde eu tenho que apoiar, se eu quiser apoiar um eixo de rotação, esse é o valor aonde eu devo apoiar o meu eixo de rotação para que os dados não tombem ou para a direita ou para a esquerda. Tá? Então, qualquer outro valor que eu colocar aqui, se eu imaginar, né, a ocorrência dos valores para que compõem a média, como se fossem pezinhos, né, todos com a mesma massa, a média é onde eu coloco o centro de gravidade para equilibrar os dados. Então, dessa forma, a média pode ser vista como um centro de equilíbrio. Aqui, nesse caso, é um outro caso mais fácil, né, até de você ver, porque se você pegar exatamente o valor do meio, que é o 6, ele vai equilibrar os dados, vai equilibrar a minha régua dos dados observados. Tá? Então, a média tem essa interpretação que é bem bacana, e que a gente vai usar algumas vezes ao longo do curso. Notadamente, por exemplo, quando a gente for falar de distribuição normal, a gente vai usar esse conceito de centro de massa. Tá? Bom, mas existem outras medidas de posição, por exemplo, a mediana. Tá? A mediana, ela é parecida um pouco com a média, mas é diferente, não é exatamente a mesma coisa. Então, a mediana é o valor do meio numa base de dados. Vamos pegar, por exemplo, essa ilustração aqui. Eu tenho o valor 3, 4 e 8. Então, eu tenho o valor 3, 4 e 8. Tá? Se tiver pequeno, eu já coloquei aqui que dá para vocês verem melhor. Então, a mediana é o valor que divide o conjunto de dados com metade dos dados para a esquerda, metade dos dados para a direita. Aqui, a mediana seria o valor 4. Tá? Nota que ela é diferente da média. Por que o valor 4? Porque à esquerda de 4 eu tenho uma observação, à direita de 4 eu tenho uma observação. Tá? Então, e se a gente olhar para esse caso aqui, a mediana é o 6. Por quê? Porque à esquerda de 6 eu tenho 2 observações e à direita de 6 eu tenho 2 observações. Até agora, a mediana coincidiu com um valor específico, com um valor observado para os dados, né? Aqui, por exemplo, a minha mediana tinha sido 4, que é um valor observado. 4, que é um valor observado. Caramba. Que é um valor observado no conjunto de dados. Aqui foi 6, que também é um valor observado no conjunto de dados, mas isso nem sempre é verdade. Aqui, nesse caso, qualquer valor entre 6 e 7 seria um valor razoável para a mediana. Por quê? Porque qualquer valor aqui divide metade dos dados para cá, metade dos dados para cá. Então, a mediana se caracteriza por isso, por dividir o conjunto de dados em partes. Né? Então, a gente vai definir de duas formas, tá? A gente vai definir assim, vai depender de quem é o N, né? De quem é o número de pontos da amostra. Tá? Então, primeiro, o que a gente faz? A gente ordena os valores, né? Porque aqui, por exemplo, o x, ele tem vários valores, eles não estão ordenados. Né? Então, está tudo em uma ordem diferente. Eu vou até rodar isso aqui de novo. Meu x, meu primeiro valor, voltar a ser 10. Tá? Então, se eu pedir x, está todo desordenado. Então, não faz sentido eu tentar calcular a mediana com os dados assim, né? Porque, enfim, se eu for fazer a mediana talvez aqui, né, entre 8 e 5, então tem 5 do lado direito, enquanto tem 7 do lado esquerdo, então não vai fazer o menor sentido. Então, primeira coisa, eu preciso ordenar os dados. A função que faz a ordenação é a função sorte. Então, se eu pedir sorte de x, ele ordena o meu vetor x. E agora, com os dados ordenados, né, que são esses dados com parêntese embaixo, esse parêntese significa esse é o primeiro valor do conjunto de dados,
o x2 é o segundo valor ordenado do conjunto de dados, até o enésimo valor ordenado do conjunto de dados, que é o valor máximo. Tá? Esse cara aqui é o maior valor da base de dados. Então, quando tiver assim, ó, com índice entre parênteses, quer dizer que foi tudo ordenado. Então, a mediana ela é definida de duas formas. Se o conjunto de dados for, se o conjunto contiver um número ímpar de observações, a mediana, que eu estou denotando por x til, né, vai ser o valor que está no meio. Por exemplo, se eu tiver 3 pontos, vou fazer eles até longe um do outro, tá? Se eu tiver 3 pontos só, e eles estão ordenados, né, então eu estou supondo aqui a ordenação, vamos supor que aqui é 1, aqui é 2, aqui é 7. Então, quem é a mediana? A mediana vai ser o valor do meio, que é esse aqui. Tá? Da mesma forma, se eu tiver 2 pontos a mais, né, vamos supor aqui está o 0 e aqui está o 6, tá? Então, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 0. Então, novamente, a mediana é o valor que cai no meio, é o terceiro valor, tá? Então, como é que a gente chega nesse valor do meio? Se você quiser uma fórmula, é só pegar x na posição n mais 1 sobre 2. Aqui o meu n é igual a 5. Se n é igual a 5, então quanto é n mais 1 sobre 2? Isso aqui dá 3. Então, é o terceiro valor. Então, é isso que está me dizendo a fórmula para a mediana. Mediana vai ser o terceiro valor. Tá? Enquanto que se o n for par, então eu vou fazer aqui, eu vou pegar e vou dividir aqui, vou apagar esse valor que está no meio. Tá? Bom, se o n for par, aí a mediana ela vai poder ser qualquer valor desses aqui, né? Porque, enfim, vão ter 2 pontos à esquerda, 2 pontos à direita. Tá? Para não ter essa redundância, né, essa multiplicidade de valores para a mediana, a gente vai pegar os 2 valores que estiverem no meio, né, que estiverem na divisa, e a gente vai tomar a média dos 2. Então, eu vou pegar n sobre 2, aqui no caso o meu n é igual a 4. Então, ó, quem são os valores do meio? Né? Porque o n é par, então a mediana não vai ser nenhum valor específico do conjunto de dados. Se o n é par, eu vou pegar aqui um valor que estiver no meio. Então, esse valor vai ser a média entre 1 e 6, que vai dar 3,5. Tá? Então, minha mediana é igual a 3,5. Então, é isso que está sendo dito aqui, né? Essa é a fórmula. A fórmula diz o seguinte, eu vou pegar x, no meu caso, n é igual a 2, então eu vou pegar o segundo valor do conjunto de dados, somar com n sobre 2 é 2, né? Porque o n é 4. Somar com x3 e divido por 2. Tá? Não é isso? Então, aí eu vou ter, quem é o x2? É 1. Quem é o x3? É 6. Dividido por 2, obtenho os meus 3,5. Tá? Porque vai dar 7 dividido por 2, 3,5. Bom? Então, gente, é simples o cálculo da mediana, tá? Você tem que fazer de duas formas. Se o n for ímpar, você pega o valor do meio. E se o n for par, aí você vai ter que pegar os 2 valores que estão no meio, que são esses aqui, o n sobre 2 e o n sobre 2 mais 1, e fazer a média dos dois, tá? É isso. Então, o R, ele também tem esse comando para a gente, o comando mediana, né? Mediana. Então, mediana de x vai ser o valor que divide no meio o conjunto de dados. Metade para a esquerda, metade para a direita. Ele está me dizendo que dá 9. Tá? Então, ó, quantos valores tem em x? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Se eu não quiser contar, eu posso pedir length de x. Length é tamanho, né? Qual o tamanho de x? 17. 17 é ímpar, né? Então eu sei que vão ficar 8 pontos para a esquerda, 8 pontos para a direita, ou seja, 16 pontos, e 1 no meio. Esse ponto do meio, que é o 9º ponto, vai ser a mediana. Então basta eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A mediana é o número 9, que foi o que o R retornou para mim.
tá? Então, e agora tem um ponto que é muito importante da gente perceber, é que a mediana, ela não é muito afetada por valores extremos, ao contrário da média, tá? Como assim, né? Então, vamos pegar aqui o x e vamos exagerar bastante no x. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o x e eu vou colocar na última posição do x, que é a posição 17, eu vou trocar o valor por... Aqui vocês veem que é o máximo, o maior valor é 14. Então, eu vou pegar o último ponto e eu vou trocar, né, esse ponto por 1000. Tá? Peraí, deixa eu ver um negócio. Vou fazer o seguinte. Deixa eu exibir o x. Eu quero trocar o ponto 14 por 1000, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... O 14 está em que posição? São 17 valores. Então, esse aqui é o 17º, 16º, 15º, 4º, 13º. Então, o x13 é igual a 14, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu quero trocar o x13 e, ao invés de x13 ser 14, eu vou botar x13 igual a 10.000, tá? Então, eu peguei aqui o valor máximo do conjunto de dados, inflei ele, vou botar ele bem alto. Vamos ver, será que isso vai alterar alguma coisa? Como é que vai ficar o cálculo da mediana? Não mudou, né? Por que não mudou? Porque se eu pedir o sorte de x, que é o x ordenado, aí ele fez essa coisa de dividir na tela, né? Então, deixa eu fazer assim para ele continuar botando tudo na mesma linha. Nota que não mudou nada, né? Só o que mudou foi o último ponto igual a 14. Então, isso não alterou o cara que está no meio, que está dividindo, né? Continua sendo a 9ª posição. Ou seja, para eu alterar o valor da mediana aqui, eu teria que bagunçar muito esse conjunto de dados. Eu podia pegar esse 12 aqui e botar igual a 12.000, também não ia alterar em nada. Então, nota que a mediana, ela não se altera muito, né? Mesmo se a gente mexer bastante aí nos dados observados. Então, a mediana, ela é mais robusta, ela não é tão influenciada por pontos extremos quanto a média. Vou calcular a média, então. Então, aqui, ó, a minha média. Esse é o novo vetor x, tá? É o vetor x depois de trocar por 1000 o valor 14. A média ficou igual a 500 e alguma coisa. Agora eu vou voltar ao x porque ele era antes. Então, ó, vou rodar de novo esse comando aqui, que ele vai definir o x novamente. Então, o x voltou a ser o valor antigo, e anteriormente a média era 9,3. Então, o que aconteceu? A média agora, quando eu insiro esse valor bem alto, ela é muito afetada, enquanto que a mediana não. Tá? Então, a mediana tem essa característica, ela não é tão afetada por um valor extremo. Tá? Então, em muitos casos, a gente vai querer ver algo que não oscile tanto em função de uma variação mais elevada. Tá? Então, nesses casos, a gente vai preferir falar da média, da mediana, ao invés de falar da média. Tá? E a moda? A moda é a terceira medida de posição que a gente vai abordar. Então, a moda ela é o valor da variável de interesse que é observado com a maior frequência. Ou seja, é o valor que ocorre com mais frequência, né? Por isso é chamado de moda. Né? Porque é como se você pensasse, a moda dessa variável é o que todo mundo... É o que é mais comum de ser observado, né? É o que está na moda, digamos assim. Tá? Então, vamos ver um exemplo. Então, nesse exemplo aqui do y, eu tenho 1, 2, 2, 3, 3, blá, 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 e assim sucessivamente. Quem seria a moda? A moda eu posso pedir com o comando mode. Eu acho que existe o comando mode. Tá? Mas a gente nem precisa, né? Basta contar. Quantos uns tem? Tem 3 uns. Quantos 2? 1, 2, 3, 4. Então, o 2, por enquanto, é o candidato à moda. O 3 tem 2. Então, o 2 continua sendo candidato. 1, 2, 2 continua sendo a moda.
1, 2, 3, 4. Ah, então agora parece estar bimodal, que é o que a gente chama que tem duas modas. Uma moda é o 2, que aparece 4 vezes. Outra moda é o 32, que também aparece 4 vezes. Depois tem o 33, que aparece 3 vezes. Tá? Então, a moda desse conjunto de dados seriam dois valores. Seria o 2 e o 32. Tá? Então, a moda é simplesmente o valor que mais aparece. Tá? Ela pode ser uma outra medida de posição interessante. Tá? Ela tem uma outra característica, que é a de olhar simplesmente para qual é a característica mais observada com maior frequência para aquela variável. Tá? Por exemplo, se a minha variável é homens e mulheres, né? Por exemplo, o sexo biológico da pessoa, então a moda vai ser o sexo que prevaleceu naquela base de dados, ou seja, que tem mais observações naquela base de dados, tá? Então aqui eu não vou voltar para esse exemplo, porque, enfim, a moda é algo bem simples, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a interpretação, né, dessas três coisas ao mesmo tempo. Então, para isso, a gente vai ver um conjunto de dados ilustrativo, né, contínuo, tá? Então, vamos pegar aqui uma distribuição de dados que seja simétrica. Então, aqui, o que essa curva aqui está dizendo? Essa curva está me dizendo que ela está resumindo um conjunto de dados aonde eu tenho maior concentração de dados ao redor desse valor aqui, central, e aí ela tem uma característica de simetria. Então, se eu botasse meu conjunto de dados nessa barra horizontal, eu teria vários dados aqui ao redor desse ponto, alguns poucos dados mais afastados, né? E aí, à medida que eu me concentro ao redor desse valor, eu observo mais, eu tenho mais observações, tá? Então, essa é só uma forma ilustrativa, né, da gente visualizar o shape daquela variável, né, o formato que ela tem, né, como ela se distribui. Então, isso aqui é só para ilustrar uma variável que é simétrica, tá? Perfeitamente simétrica. Então, o que acontece? Quem vai ser a média? A média não é o centro de equilíbrio? Então, é aqui. Aqui está a média, bem no meio. Por quê? Se eu botar o eixo de rotação aqui, essa curva ela não vai tombar para cá e nem para cá. Tá? Então, a média está bem onde está o pico da variável aleatória. Tá? E a mediana? Bom, a mediana não deixa metade dos valores à esquerda e metade à direita. Então, como a variável é simétrica, metade dos valores está à esquerda do centro e a outra metade vai estar à direita do centro. Então, a média e a mediana vão coincidir porque a distribuição é simétrica. E a moda? Como a distribuição é unimodal, então aqui, ó, como só tem uma moda, a moda vai coincidir com a média e a mediana. Mas isso não acontece sempre, tá? Se eu tiver um conjunto de dados assim, que seja bimodal, tá? Aí a moda é um desses dois valores, tá? Esse valor e esse valor são as modas. E aqui vai estar a mediana e a média. Então, nesse caso, a moda não vai ser igual à média e nem a mediana, tá? Mas se a variável for simétrica, então a média sempre vai ser igual à moda, sempre vai ser igual à mediana, desculpa, mas ela só vai ser igual à moda se for unimodal a distribuição, tá? Mais para frente a gente vai usar bastante esse conceito quando a gente estiver falando de distribuição normal, mas é só para vocês terem o desenho na mente. Bom, outra questão importante é a questão da assimetria. Então, se uma variável é assimétrica negativa, ou seja, assimétrica à esquerda, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela tem esse formato aqui, tá? Em que eu tenho uma cauda à esquerda, né, da média, né, ou à esquerda da moda daquela distribuição. Então, isso é uma variável assimétrica negativa. Uma variável assimétrica positiva quer dizer que a cauda está do lado direito da reta. Tá?
Então, quando a gente fala assimetria positiva, cauda à direita da reta. Quando a gente fala em assimetria negativa, a cauda da distribuição dos dados está à esquerda, tá? E o que acontece? Se eu tiver uma assimetria negativa, vamos pensar naquela questão da mediana ser mais robusta a valores extremos do que a média. Então, aqui, aonde estão os valores mais extremos, os valores mais atípicos, né? Bom, eles não estão aqui, né? Porque aqui está bem perto da moda, que é o que sai com mais frequência, né? Por definição. Então, aqui não tem observação atípica, né? As observações atípicas estão aqui, estão na cauda. Como as observações atípicas estão aqui, e a mediana ela é mais robusta que a média para valores extremos, o que vai acontecer? O valor extremo ele tende a puxar a média para ele, né? Como a gente fez aqui. E quando eu substituir por 10.000, a média mudou bastante, ela ficou puxada para a direita, porque tem um valor aqui bem alto à direita dos dados. Tá? Então, o que acontece é a média, em geral, ela vai estar mais perto da cauda do que a mediana, porque a mediana ela não é tão afetada, né, por valores extremos. Tá? Então, se a variável for assimétrica negativa, a média vai estar à esquerda da mediana. Tá? A média vai estar à esquerda da mediana. E se a variável for assimétrica positiva, então, aonde estão os valores atípicos? Estão lá à direita. Os valores atípicos puxam mais a média do que a mediana. Então, a mediana acaba caindo mais à direita, puxam mais a média do que a mediana. Então, a média vai estar mais puxada para a direita do que a mediana. Então, nesse caso, a média é maior que a mediana. Ou seja, né? Então, qual é o resumo da aula? O resumo é, se eu calculo a média e calculo a variância do meu conjunto de dados, se eles estão muito diferentes, é porque deve ter valor atípico na base de dados. Se a mediana for muito menor do que a média, ou seja, a média está muito à direita da mediana, é um indicativo que a minha variável é assimétrica positiva. Se a média for bem menor que a mediana, isso é uma evidência de que o meu conjunto de dados, isso é um indicativo, melhor dizendo, que a base de dados ela é assimétrica negativa, tá? Bom, pessoal, a parte de quantis eu vou deixar para a gente ver mais adiante, tá? Então, eu vou finalizar aqui a parte de medidas de posição.